No Saber Direito desta semana, você vai saber mais sobre direito agrário com o professor Eduardo Boezin. Além de uma introdução ao tema, conheça o direito real de propriedade e titulação da terra, os aspectos ambientais da atividade agrária, os contratos agrários e o crédito rural. A aula começa agora. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso de Direito Agrário, aqui no programa Saber Direito da TV Justiça. Uma satisfação muito grande estar aqui nesse palco, por onde já passaram grandes nomes do direito, grandes professores, grandes nomes da advocacia também. Uma satisfação poder trazer conteúdo jurídico para quem for estudante, for bacharel, for concurseiro também. É uma informação que a TV Justiça sempre trouxe uma informação acessível. Eu que sou oriundo de escolas públicas também, é uma satisfação poder contribuir com quem está nesse momento buscando informação de qualidade. É uma satisfação poder contribuir com todos vocês. Eu me chamo Eduardo Boezin, sou do interior do Rio Grande do Sul, embora moro em Porto Alegre, na capital. Sou especialista em direito agrário, em direito ambiental, sou do interior do Rio Grande do Sul, uma pequena cidade de 3.000 habitantes, cidade chamada São Pedro do Butiá, e desde o ensino médio, onde fui fazer colégio agrícola, também toda a minha formação é voltada ao setor agro. Também tive uma experiência bancária no Banrisul, que é o Banco Estatal Gaúcho, onde também tive a oportunidade de trabalhar junto à unidade de crédito de agronegócio. Toda a minha formação profissional é voltada ao agro. Pretendo humildemente contribuir com todo mundo que busca um maior conteúdo e conhecer o direito agrário. Mas afinal, professor, o que faz um advogado agrarista? Bom, eu costumo dividir essa apresentação em três pilares, né? Um advogado agrarista, ele atende produtores rurais, empresas agrícolas, na elaboração e gestão de contratos agrários, na questão ambiental, uma parte bastante delicada desse ramo e cada vez está com uma importância maior, e também na parte financeira, crédito rural, crédito oficial, crédito privado também, é um setor que trabalha bastante com financiamentos, né? Então tem umas nuances que são muito importantes que o profissional que atua nesse ramo, que ele conheça, que ele saiba manejar os instrumentos e as regulações que um manual de crédito rural oferece e proporciona e exige também. Eu trouxe também, junto na minha formação, tive a oportunidade de conhecer grandes profissionais, grandes pessoas que me ajudaram bastante na caminhada no direito agrário. O professor Darcy Zibet foi um grande mentor, praticamente, que nos deixou ano passado, infelizmente, no auge dos seus 86 anos, que desde a década de 70 ele mencionava que, uma célebre frase dele que mencionava que no Brasil estudar direito agrário é preciso. Hoje, tendo em vista a evolução do agronegócio brasileiro, essa frase é extremamente atual e pertinente. Junto com o professor Darcy Zibet, eu trago o nome de outros grandes autores que foram importantes na minha caminhada, também no meu estudo. O professor Raimundo Laranjeira, autor baiano, Fernando Pereira Sodero também, Paulo Tormin Borges, que foi quem criou o mestrado em Direito na Universidade Federal de Goiás, tem uma importante obra, um curso de Direito Agrário que é importante também, quem busca uma atualização. Wellington Pacheco Barros é um autor sergipano, mas é gaúcho enraizado, foi desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e tem uma vasta obra sobre direito agrário. Vale a pena conhecer o trabalho do professor Wellington Pacheco Barros. O professor Lutero Pereira Paiva também tem uma grande obra de direito agrário. O professor Arnaldo Rizardo
também tem um manual de direito agrário que é importante para quem busca um conteúdo de qualidade, é uma obra muito boa. E Oswaldo e Silvia Opitz também tem uma vasta obra em relação ao direito agrário. O conceito de direito agrário. Por que direito agrário? O que é o direito agrário? O direito agrário hoje ele tem uma nomenclatura um pouco diferente. Alguns chamam de direito agrário aplicado ao agronegócio, outros chamam de direito do agronegócio, é um nome um pouco mais comercial. Inclusive o professor Renato Buranello tem uma obra que se chama Manual do Direito Agrário, é uma obra que aborda um pouco mais a cadeia agroindustrial, mas é uma excelente obra também. Nós vamos optar pelo... Eu prefiro adotar o nome que consta no nosso quadro, que se chama direito agrário. É o termo que a Constituição... é o termo mais técnico, o termo mais exato, que a Constituição menciona e nos dá autonomia para nos referirmos ao conceito de direito agrário. A origem histórica do direito agrário, pode ser dividida em uma origem histórica global. O Código de Hammurabi, por exemplo, já mencionava 65 artigos que, se fosse lido hoje com um viés de um agrarista, teria 65 artigos desse ramo. Lei das 12 tábuas de 450 a.C. também teria diversos conceitos de direito agrário. No Brasil, o direito agrário pode ser remetido ao período da colonização, mais precisamente do período onde foram... O continente americano foi dividido no paralelo 370 a oeste da ilha de Cabo Verde, sendo que a parte leste ficou com Portugal e o oeste com a colonização espanhola. Dentro da linha que foi traçada na colonização portuguesa, o Brasil teve alguns loteamentos que foram chamados de sesmarias. Sesmarias foram grandes áreas de terra que foram cedidas a quem tivesse interesse e quem se habilitasse e tivesse passasse por uma avaliação prévia, como capacidade de investimentos e tudo mais. Geralmente eram colonizadores portugueses que vieram manifestar um interesse em receber as terras. As terras eram de propriedade da coroa, embora fossem cedidas aos cessionados. As sesmarias, o professor Albenir Cherubini tem uma obra que se chama Tratado Jurídico do Regime de Sesmarias, uma importante obra também. Quem tem interesse em buscar informação sobre esse período, é bem interessante. E nesse período, quem recebeu os lotes, eles assumiram alguns compromissos, sobretudo de ocupação, de preservação da propriedade, preservação no sentido de manter o tamanho da propriedade. Não se falava em preservação no sentido ambiental nesse momento. Esse período é uma questão bastante interessante para quem for fazer concurso, estudar o período desse período, justamente no sentido de buscar a origem, e até hoje é um problema social, digamos, que se reflete ainda hoje, que são terras devolutas. Tá? Nesse período de 1822 até 1822, que foi a duração desse regime de sesmarias, a colonização foi muito grande, mas ela não foi, a maior parte não conseguiu cumprir com os compromissos assumidos e acabaram devolvendo essas terras para a colônia, né? Justamente que é a origem do termo devolutas. É uma questão bastante recorrente em provas. Dentro dos editais que eu estudei para montar o cronograma de aula,
Essa foi uma questão, centenas de questões também que foram avaliadas. Questão recorrente, terras devolutas. É muito importante que se tenha conhecimento em relação a esse tema. A origem do direito agrário, ele remonta a esse período, onde foram concedidas vários problemas nasceram nesse período. Eu queria aqui a origem histórica do Brasil. O Brasil colônia, período de Sesmarias, né, como foi narrado. O período histórico, ele é dividido até 1822, período de Sesmarias, a 1850, que é o período extralegal. Já foi questão de prova, essa denominação, período extralegal, onde foi extinguida as Sesmarias. Esse foi em 1922 onde foi extinguido. Esse período de 28 anos, entre 1822 e 1850, se chama período extralegal. Tá? É muito importante que tenha onde foi uma grande confusão, esses lotes, esse período histórico foi bem conturbado. Tá? Uma ocupação totalmente desordenada, gerando latifúndios e minifúndios, que são dois institutos que devem ser combatidos por dois motivos, e nós vamos estudar os dois motivos, os latifúndios e os minifúndios. E a origem desse problema social é justamente nesse período. E em 1850, a Lei de Terras, uma questão muito importante de prova também, já foi abordado. Em 1800 surge a Lei de Terras, que se chama a Lei 601 de 1850, denominada Lei de Terras. Trouxe importantes novidades na legitimação de posse. É bem importante essa informação. Proteção aos silvícolas, que hoje pode ser feito um paralelo com a questão da demarcação indígena, a questão indígena que surgiu nesse período. Muito importante essa informação. E surgimento do registro paroquial de terras também. Proteção de terra de fronteira, surgiu todo esse conceito surgiu em 1850. Em 1891, no Brasil República, né, Constituição Republicana de 1891, definiu a propriedade de terras devolutas aos estados. Então, essa questão iniciou-se uma tentativa de regularização dessa questão social que se arrastava e até hoje ainda reflete. O Código Civil 1916 trouxe algumas novidades também, embora tenha chamado, inspirado no Código Napoleônico, ele possui um caráter altamente privatista, então justamente na questão ambiental tinha acabou gerando muitos problemas aí nesse período. Surgiram contratos agrários, direitos sobre coisa alheia também, condomínio, direito de vizinhança. A Constituição Federal de 1934, surgem normas de direito rural. E a emenda constitucional, posteriormente a isso, a Constituição Federal de 1946, onde trouxe a emenda constitucional número 10, que se chama, hoje é considerado o nascimento do direito agrário. Criou a autonomia legislativa de competência exclusiva da União, e hoje ela é consagrada na Constituição vigente de 88, no artigo 22, inciso 1º. Então, aí surgiu a competência exclusiva da União, competência legislativa e tudo mais. E nesse período também que surgiram o Estatuto da Terra, Código 4.504, de 64, e também o Decreto Regulamentador 59566. Então, muito importante nesse período histórico, a Lei 601 de 1850, denominada Lei de Terras, e a Emenda Constitucional número 10 de 64, que pode ser considerado como o nascimento do direito agrário. O objeto do direito agrário é justamente a atividade agrária. E o que é atividade agrária? É toda atividade que tem como o escopo a
o desenvolvimento, a implantação do ciclo agronômico e ambiental e manutenção da atividade agrária, justamente no sentido de buscar o desenvolvimento econômico e social. Em relação aos autores, que foram muito importantes no meu estudo, e trazendo um conceito atualizado do que é o direito agrário, eu gostaria de fazer uma citação, já passado a apresentação histórica inicial, o conceito de direito agrário, que é muito importante que os principais autores, na minha consideração, de que forma eles apresentam o direito agrário. O que é o direito agrário? O termo direito agrário. E no seguinte, o direito agrário para Antônio Vivanco, seguramente o maior teórico agrarista argentino, o direito agrário é o ordenamento jurídico que rege as relações sociais e econômicas que surgem entre os sujeitos intervenientes da atividade agrária. Para Paulo Turmin Borges, já mencionado anteriormente, direito agrário é o conjunto de normas que visam regular a relação do homem com a terra, tendo em vista o progresso social e econômico. Tendo em vista o progresso social e econômico do rurícola e o enriquecimento da comunidade. Essa questão do progresso social e econômico é muito importante que se destaque, porque ele vai ser muito importante na definição do que é o conceito de função social da propriedade. É bem importante esse conceito também. Para Wellington Pacheco Barros, é o ramo do direito que regula as relações jurídicas do homem com a terra. E para Fernando Pereira Sodero, é o conjunto de princípios e de normas de direito público e privado que visam disciplinar as relações emergentes da atividade rural, como base da função social da terra. Para Oswaldo e Silvia Opitz, é o conjunto de normas jurídicas concernentes à atividade à economia agrária. Em resumo, é o conjunto de normas que visam regular as questões sociais e econômicas decorrentes da aplicação do modelo capitalista às atividades agrárias. O ordenamento que rege as relações jurídicas que surgem entre os sujeitos intervenientes das atividades agrárias. A natureza jurídica do direito agrário, ela é sui generis. O que isso significa? Ela é híbrida, ela é mista, porque ela tem uma forte conotação pública, embora ela tenha a autonomia e tudo mais. Alguns conceitos de direito privado, mas o direito público se sobrepõe no direito agrário. Em relação à autonomia do direito agrário, ela pode ser autonomia legislativa, que na emenda constitucional número 10, e hoje o artigo 22, inciso 1º da Constituição, é competência exclusiva da União para legislar em matéria agrária. Autonomia científica, um ramo autônomo e de objeto específico. Autonomia didática, hoje são diversos cursos de especializações, mestrados, pós-graduações, onde a matéria de direito agrário, ou direito aplicado ao agronegócio, direito do agronegócio, a matéria é a mesma. E jurisdicional, a justiça, a autonomia jurisdicional, ela talvez seja a mais almejada atualmente. Por quê? Na Constituição Federal, ela dispõe, ela orienta as justiças estaduais, os tribunais de justiça estaduais a criarem varas agrárias, no sentido de que seriam varas especializadas em resolução de conflitos agrários, conflitos desde de terra a conflitos de contratos, conflitos na questão ambiental inerentes à atividade agrária. Hoje elas são pouquíssimas, são poucas varas no Brasil, são poucos tribunais de justiça que implantaram que implantaram as varas especializadas em direito agrário. Temos em Bom Jesus, no Piauí, se não me engano, na Bahia também tem um, não lembro a cidade, mas são pouquíssimos.
gostaria de ver mais profissionais, sobretudo magistrados, com habilidade para perceber e entender bem o que é o direito agrário, qual a importância hoje dele na economia brasileira, tendo em conta a evolução que nós chegamos no agronegócio e os números que são apresentados, né? É muito importante. Vamos falar de princípios de direito agrário. O maior princípio de direito agrário, que é a função social da propriedade. Esse é um ponto quando eu era estudante buscando uma alternativa no serviço público, quando eu era estudante de direito, eu marcaria essa função, daria um destaque especial em relação a esse ponto aqui, que a função social da propriedade, ela busca a propriedade rural, ela deve buscar a satisfação do proprietário e sua família, no sentido de dar saúde financeira, saúde social, evolução social, perdão, com respeito à propriedade, ela deve buscar respeito ambiental, adequação aos preceitos ambientais de preservação, de manutenção da flora, fauna, e também buscar respeitar o direito às relações de trabalho. É muito importante que se tenha essa... a função social da propriedade, ela tem esse arcabouço, buscando a saúde ambiental, pessoal e evolução, né? E também a questão dos trabalhadores que envolvem a propriedade. Por exemplo, questão de trabalho escravo, pode ser uma área que pode ser passível de uma expropriação, justamente no sentido de não respeitar as normas trabalhistas. Então, numa avaliação num concurso, por exemplo, é fácil de identificar essa quebra da função social da propriedade. Muito alerta nessa, já foi questão de prova também, uma situação parecida. Em relação com outros ramos do direito, o direito agrário ele não tem um código, né? Não existe um código de direito agrário como tem um código civil, código penal. Não, o direito agrário ele é um compilado de várias legislações, sobretudo a Constituição Federal, Estatuto da Terra, Decreto 59566, que é o decreto que regulamentou o Estatuto da Terra, Código Ambiental, Código Penal. Então, o direito agrário é uma colcha de retalhos, vamos dizer assim, com várias legislações. E é muito importante que ela tenha, que se tenha essa noção geral de como que deve ser manejado uma situação onde envolva o direito agrário. A função social da propriedade, traduzindo um pouquinho mais esse princípio, gostaria de dar um destaque. Ele consta no Estatuto da Terra, no artigo 186, incisos 1, 2, 3 e 4. E também no parágrafo 2 do Estatuto da Terra, no parágrafo 1º, A, B, C e D. E também na Lei 8.629, de 93, a Lei da Reforma Agrária, né? No artigo 9º, parágrafo 1º ao 5º. A função social da propriedade ela deve limitar a autonomia privada, justamente no sentido de que, como mencionado antes em relação aos princípios, tirando o código, na evolução do Código de 1916, com o Código Civil de 46, ele teve a quebra do Código Civil napoleônico, onde não era permitido fazer tudo, né? Não tinha autonomia total em relação à propriedade. Então, essa evolução aí, onde se buscou a limitação da autonomia privada, né? O aproveitamento racional e adequado, a adequação e utilização dos recursos naturais, a preservação do meio ambiente, a observância das relações trabalhistas
e o bem-estar dos proprietários e os trabalhadores. Em relação à primeira parte da aula, eu gostaria de trazer uma breve revisão e um breve destaque sobre o que foi falado. Tendo em vista a evolução que nós tivemos, o Estatuto da Terra merece um especial destaque. Foi ela que lançou bases para toda a evolução que o agronegócio brasileiro apresentou nos últimos 40 anos. Embora o Estatuto da Terra seja de 64, ela lançou bases para a evolução que na década de 70, por exemplo, o Brasil era importador de alimentos. Veja bem, hoje nós somos uma potência agroambiental, um dos maiores exportadores de commodities, de produtos agrícolas como carne, soja, milho. O consumo interno hoje, não somos os maiores produtores, mas somos grandes exportadores, justamente porque o consumo interno, em relação a outros grandes países como China e Estados Unidos, a nossa população é bastante reduzida em comparação a eles. Mas o Estatuto da Terra foi muito importante porque ele criou bases, diretrizes, justamente para que estímulo, segurança jurídica para que produtores tivessem condição, tivessem umas regras básicas de estímulo. Política agrícola foi criada nesse período, no sentido de criar linhas gerais de estímulo, de organização territorial, de crédito, de seguro também. Alguma previsão já se apresentava. O Estatuto da Terra, a Lei 4.504 de 64, de 30 de novembro de 64, foi importante, marco na evolução, como na evolução do agronegócio, sobretudo em regiões de expansão do período. Ele trouxe segurança jurídica, sobretudo para trouxe regras nos contratos de arrendamento. Na época, quando foi à luz do que se apresentava, o arrendatário foi bastante protegido pelo Estatuto da Terra, justamente por ser o polo mais frágil. Hoje o cenário é um pouquinho diferente, por isso que nos contratos agrários já existem grandes fontes do qual eu me filio, que direcionam para a evolução e um pouco mais de autonomia. Como isso aqui é o Estatuto da Terra ele acaba engessando algumas relações contratuais, sobretudo de arrendamento e parceria rural, onde o Estatuto regula, né? Ele foi muito importante na época, apesar da atualização, da atualidade, hoje pode estar um pouco desconfigurado da evolução que o agro apresenta. Ele foi importante porque ele já previa a proteção ambiental, ele trouxe regras e formas de pagamento, por exemplo, como que é feito o pagamento por um arrendamento. Ele previa regras tanto de formas, pagamento em dinheiro, mas que pode ser pago na conversão em produtos, né? Então ele previa trouxe justiça social também, vendo com o viés da época, onde existia pequenos produtores, minifundiários buscando oportunidades. Ele previa que o arrendatário seria a parte mais frágil. Foi importante na evolução do direito na época. A definição de imóvel rural, ela tem duas formas de classificação. É pela destinação, que é a mais aceita, ou pela localização. A localização ela não precisa ser um imóvel rural exclusivamente por elas ter localização no campo. O que acontece? Muitas vezes as cidades se expandem e chegam próximos às zonas rurais, no interior sobretudo. Nessa busca, nessa expansão da cidade, às vezes acaba que
que áreas rurais se aproximam e acaba sendo englobada pelo território urbano. Portanto, essa classificação de destinação ela é a mais aceita. O Estatuto da Terra também regulamenta essa questão, no artigo 4º, inciso 1º. O imóvel rural é o prédio rústico de área contínua, qualquer que seja a sua localização, desde que sua destinação seja a exploração agrícola, pecuária ou agroindustrial, através de planos públicos e privados. Ou seja, o imóvel ele pode ser imóvel rural, mesmo dentro ou muito próximo da cidade. E inclusive o STJ já pacificou essa questão, que numa questão de cobrança de PTU ou de ITR, é o critério da destinação, porque para qual fim o imóvel rural ele é utilizado. Então, se ele for um imóvel rural com atividade agrária, ele pode ser passivo de cobrança de ITR, que é um imposto seguramente mais acessível. Então, é importante que se tenha essa noção, esse conhecimento. Em relação à propriedade familiar, o que é a propriedade familiar? Já vi questão de prova em relação a esse tema. É muito importante que se tenha se tenha esse conceito pronto e que se conheça. É o imóvel rural que direta e pessoalmente é explorado pelo agricultor e sua família, que lhes absorva toda a força de trabalho, garantindo-lhes a subsistência e o progresso social e econômico. É muito importante essa definição. E a família deve ser trabalhadora no imóvel rural e que esse imóvel tenha condições, tanto de tamanho quanto de produtividade, de conseguir prover o progresso econômico e social da família, com a área também e o tipo de exploração. E, eventualmente, é possível, eventualmente, o período de safra, por exemplo, onde tem uma demanda maior de trabalho, é aceito a questão de tu ter um trabalhador, contrata um trabalho temporário na propriedade. Ou seja, não é necessariamente que precisa ser exclusivamente trabalho familiar, apesar do nome, né, propriedade familiar. Ele aceita esporadicamente, em períodos excepcionais, trabalho de um terceiro, de um contratado. A definição de módulo rural também, existe a definição de módulo rural e módulo fiscal. É importante que se tenha essa noção dessa diferença também. O módulo rural está sendo paulatinamente substituído pelo módulo fiscal, que ele acaba representando um pouco mais a realidade e a necessidade, né? O módulo rural é o decreto 55.891 de 65, no artigo 11. É uma medida diária que varia de acordo com cada região do país, inclusive até dentro de estado ele pode variar. O módulo fiscal, que está sendo bastante utilizado, é a Lei 6.749 de 79. Praticamente é um instrumento que define o critério de dimensão rural para fins de cálculo do ITR, e também classificação dos imóveis rurais. A classificação do imóvel rural, ele pode ser pequena, média e grande propriedade. A pequena propriedade ele é até 4 módulos fiscais, a média propriedade de 4 a 15 módulos fiscais, a grande propriedade é mais de 15 módulos fiscais. Isso aqui vai ser um objeto de estudo na nossa segunda aula. Vamos definir direitinho o que é cada um deles, o que é um latifúndio, quais são as formas de latifúndio, uma classificação que são 2 formas de se enquadrar um latifúndio. Também vamos exaurir essa questão. Propriedade familiar também, minifúndio. Então, essa seria os tópicos principais da nossa primeira aula. Recapitulando, questões de prova.
algumas provas, algumas bancas que foram estudadas costumam repetir bastante a temática da terras devolutas. Muito importante que se tenha esse conhecimento de o que são terras devolutas. Lembrando, questão histórica, a origem da distribuição de terras para colonizadores, a grande parte da origem do problema fundiário do Brasil remete a essa época. Foram lotes que o lado positivo dessa colonização que foi feita daquela forma foi que conseguiu manter uma unidade territorial. Esse foi o lado positivo desse período de colonização, período de sesmarias. O problema foi a forma que foi concedido. Não sei se foi um erro na classificação dos beneficiários das áreas de terra, porque a maioria não conseguiu operar, não conseguiu produzir praticamente nada, não conseguiu explorar de forma correta, não conseguiu respeitar os preceitos, o pactuado, tanto que foram recolhidos, foram devolvidos, terras devolutas. Esse é o termo que se utiliza. Essa é a origem e o problema fundiário, sobretudo na região norte e alguma parte do nordeste, nos remonta a essa época, justamente onde o Estado recuperou essas terras, mas não conseguiu dar título, e hoje para quem essa questão de legitimação de posse e também nós trabalharemos dentro do nosso curso. O que é importante também dentro dessa nossa primeira aula, no contexto histórico da evolução da legislação, a Lei 601 de 1850, também chamada Lei de Terras, decreto Emenda Constitucional número 10 de 64, que é considerado o nascimento do direito agrário. É muito importante que se tenha esse conhecimento em relação à função social da propriedade. É muito importante que se conheça o que é a função social da propriedade, quais os objetivos dela, quais os critérios de avaliação, tanto na parte ambiental, na parte trabalhista, na capacidade da propriedade de fornecer para o proprietário e para a família uma evolução social, progresso econômico. Muito importante que se tenha em mente esse conceito. Gostaria de agradecer por essa primeira aula e temos agora duas questões aí para nos elucidar e ver como essa questão é abordada em algumas provas. Então vamos para o nosso quiz. O princípio da função social da propriedade rural. Alternativa A. Ingressou no ordenamento jurídico brasileiro por meio da Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil. Alternativa B. Tem como único objetivo impor aproveitamento econômico da propriedade rural. Alternativa número C. Impõe a socialização da propriedade rural, aniquilando o conceito de propriedade privada. Alternativa D. Determina que a propriedade rural seja economicamente produtiva, respeite o meio ambiente e os direitos trabalhistas daqueles que nela exerçam sua atividade. Então, conforme a aula que nós discorremos aqui, qual é que é a alternativa que se julga correta? Vamos ver? Como estamos vendo, a alternativa correta é a letra D, que determina que a propriedade rural seja economicamente produtiva, respeite o meio ambiente e os direitos trabalhistas daqueles que nela exerçam a sua atividade. Alternativa perfeitamente completa, correta. Vamos analisar por que as demais estão em descompasso com o que estabelece a função social da propriedade. Alternativa número A, ingressou no ordenamento jurídico brasileiro
por meio da lei do Código Civil de 2002, de forma alguma. Ela é muito anterior, a função social, o preceito de função social da propriedade ela é muito anterior ao Código Civil de 2002. Alternativa B, tem como único objetivo impor aproveitamento econômico da propriedade rural. O aproveitamento econômico, ela é um dos aproveitamento econômico adequado, né? Ela é um dos requisitos da função social da propriedade, mas não é o único. O termo único seria acaba excluindo a alternativa B. Alternativa C, impõe a socialização da propriedade rural, aniquilando o conceito de propriedade privada. De forma alguma, embora tenha função, a questão social que um leigo, por exemplo, poderia pensar sobre esse viés, mas não é nada disso do que trata a função social da propriedade. Sendo a alternativa D, nos resta aqui que seria a mais completa. Vamos para a próxima questão. Terras devolutas. Questão que nós trabalhamos com bastante rigor aqui na nossa aula, justamente pela importância dela, e veja como ela é passível de uma avaliação. Alternativa A, que em 1850 foram reincorporados ao patrimônio da União em decorrência do exercício ilegal da posse agrária, que em 1850 ainda haviam sido aplicadas a algum uso público, não haviam sido incorporadas legitimamente ao domínio privado, tinham sido concedidas anteriormente ao uso de particulares, mas esses não lograram incorporá-la em seu patrimônio pelo descumprimento de requisitos legais ou, por fim, não eram objeto de posse. Alternativa C, que em 1850 foram reincorporadas ao patrimônio da União ou de Estados, dependendo da sua localização, em decorrência do exercício ilegal da posse agrária. Letra D, sem a presença física do homem, que em razão do processo de colonização do país, são reincorporados ao patrimônio da União. Alternativas bem interessantes, mas vejamos, são terras devolutas? Vamos analisar as questões. Letra A, que em 1850 foram incorporados ao patrimônio da União em decorrência do exercício ilegal da posse agrária. Não é esse o conceito. Alternativa B, que em 1850 ainda não haviam sido aplicadas a algum uso público, não haviam sido incorporadas legitimamente ao domínio privado. Foi aquela questão onde nós tratamos que não houve sucesso, quem foi colonizador não teve êxito em conseguir cumprir com suas obrigações, tinham sido concedidas anteriormente ao uso de particulares, mas esses não lograram incorporá-la em seu patrimônio pelo descumprimento dos requisitos legais ou, por fim, não eram objeto de posse. Alternativa perfeita. Letra C, que em 1850 foram reincorporadas ao patrimônio da União ou de Estados, dependendo da sua localização. Não se fazia essa distinção, em decorrência do exercício ilegal da posse agrária. Alternativa letra D, sem a presença física do homem, que em razão do processo de colonização do país são reincorporadas ao patrimônio da União. Acho que a alternativa de terras devolutas é perfeita, a letra B. Essa foi a nossa primeira parte do nosso curso, onde nós tratamos sobre alguns conceitos principais, introdutórios do estudo do direito agrário. Tratamos sobre terras devolutas, função social da propriedade. A questão histórica é muito importante que se tenha em mente as principais leis, Lei 601 de 1850 e a Emenda Constitucional número 10 de 64, que já foram
que é considerado o nascimento do direito agrário. Em relação a definições de imóvel rural, que a teoria da destinação ela é a mais aceita. Há pouquíssima divergência nesse sentido, sobretudo na parte fiscal, tributária, mas ela já é pacificada que a destinação do imóvel, o STJ já pacificou essa questão, que o imóvel rural ela tem pertinência em relação à sua destinação e não à localização. Muito cuidado que isso pode ser um pega-ratão aí numa questão. A definição de propriedade familiar, é importante que se tenha esse conceito muito claro, que é uma propriedade onde se tenha um tamanho suficiente para que comporte o progresso econômico e social da família, que ela absorva toda a mão de obra intrafamiliar, mas que aceita um complemento de mão de obra em períodos de safra, por exemplo, aceita uma complementação de uma mão de obra externa à família. A classificação dos imóveis também é importantíssima. Em relação à natureza jurídica do direito agrário, é muito importante também que se tenha, que é uma natureza sui generis, né? Ela é um caráter híbrido ou misto, né? Com predominância de direito público. Em relação ao Estatuto da Terra, é muito importante que se tenha em mente, que se saiba que o Estatuto da Terra foi a Lei 4.504/64, que trouxe importantes novidades, sobretudo na proteção ao arrendatário, trouxe preceitos ambientais, é uma importante ferramenta na evolução do direito agrário, do agronegócio, propriamente dito, que lançou bases para toda a evolução que o agronegócio brasileiro apresentou nos últimos 30, 40 anos. Essa foi a nossa primeira aula. Na segunda aula, falaremos sobre aspectos de propriedade, titulação de terras. Uma aula que vai ser bem completa nesse sentido. Terceira aula, falaremos sobre aspectos ambientais da propriedade, todo o conjunto ambiental hoje que é o ponto mais delicado, onde o Brasil tem que apresentar altos índices de produtividade, mas também precisa apresentar o destino dos nossos produtos estão nos exigindo uma maior compliance ambiental, e o Brasil tem números bons para apresentar, sobretudo na preservação. Nós temos índices excelentes em relação a países europeus, até em comparação aos Estados Unidos. Nós temos praticamente 67% do nosso território é original ainda. Então, é um número sensacional em comparação com países europeus que apresentam em torno de 10%. O Brasil precisa cada vez mais apresentar as evoluções que foram trazidas, sobretudo com o Código Florestal, apresentar os números ambientais que nós temos. Na quarta aula falaremos sobre contratos agrários, sobretudo de arrendamento, parceria, contrato de integração, contrato de pastoreio pecuário e alguns contratos típicos regionais. E na quinta aula falaremos sobre crédito rural, desde o histórico de criação dele como uma política agrícola, e também os instrumentos. Dividiremos a quinta aula em duas partes: crédito privado e o crédito rural, crédito oficial. Vai ser uma aula bem interessante e espero contar com todos vocês que nos acompanhem no nosso curso completo de Direito Agrário aqui na TV Justiça, programa Saber Direito. Bom, obrigado, até mais. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.